Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Hoje nós vamos falar sobre um local histórico e culturalmente significativo de Mariana, berço do ouro e da arte em Minas Gerais. Eu estou falando sobre o sítio paisagístico e arqueológico Morro Santo Antônio e Morro Santana, onde está localizado o Parque Gogô, que atrai turistas e estudiosos de todo o mundo para discutir sobre a importância e a beleza do local. Temos um convidado especial aqui, o escultor mineiro Eduardo Campos. Ele veio de Mariana para trazer uma perspectiva única sobre o valor cultural e artístico desses morros. Seja muito bem-vindo, nosso querido professor Eduardo. Que bom você estar aqui conosco. Eu que agradeço a Cirantão. Fico muito lisonjeado de estar aqui hoje com você nesse programa. Pois é, e eu que pessoalmente tive a oportunidade, levado pela nossa amiga Mirania de Oliveira, naturalmente, de conhecer inclusive o seu museu, né? Isso. O museu que fala muito desses dois morros históricos para a história de Mariana, porque vamos conversar, todo mundo fala o Morro do Gogô e tal, e etc., mas são dois morros. E Mariana, a história de Mariana está atrelada a esses dois morros. Isso. O Morro Santana e o Morro Santo Antônio são um dos primeiros núcleos de povoamento e mineração do ouro em Mariana, em Minas Gerais. Sei. E ali pertenceu ao antigo minerador que veio na bandeira que fundou Mariana, o Antônio Pereira Machado, que inclusive foi doador das Sesmarias, quando Mariana foi levada à categoria de vila, né? Na época chamava Vila de Nossa Senhora do Carmo, né? E ali foi erguida também uma capela, né? Que foi a terceira construída em Mariana, a igreja, né? A igreja de Santana do Morro. E mais de 20 mil africanos escravizados ali 20 mil? Trabalharam extraindo o ouro das nossas montanhas, né? Tanto do Morro Santo Antônio quanto do Morro Santana. Pois é, uma curiosidade a respeito desses negros, né, que vieram da África. Eles chegavam no Valongo, no Rio de Janeiro, mas eles só eram levados a Mariana porque tinham especialidade. Justamente, né? A maioria era da costa da Mina, né, na África, e eles já detinham conhecimento de mineração do ouro, porque na África eles faziam esse trabalho, inclusive técnicas como os brunidores, que é a técnica de brunir o material para extrair o ouro, foram encontrados, os mesmos brunidores que existem no Gogô, foram encontrados na região do Egito, no Vale dos Reis. Sei. Então, o mesmo tipo de brunidor, de técnica foi encontrada lá. Quer dizer, então foi uma técnica que veio da África para cá. Lá no seu museu a gente vê, inclusive, até os cachimbos que os negros usavam, não é verdade? Isso, porque o fumo, né, fazia parte, né, do que os portugueses forneciam para eles, né? Eles fumavam muito, né? Então, o que se encontra lá são muitos cachimbos com ornamentações africanas, misturando um pouco do barroco também, né? Mostrando esse sincretismo, essa miscigenação da cultura africana com a cultura portuguesa, né? Então, é um local de muita importância do registro dos primórdios da formação do Estado de Minas Gerais. Que beleza. Eu fico imaginando que, se nós tínhamos o Morro do Gogô, né? Era mineração, né? Depois, eles tiveram o carinho de fazer uma cidade como Mariana, né? Isso. Que é um sítio histórico maravilhoso, a cidade de Mariana, né? O seu centro nevrálgico ali, né? Com as igrejas, com tudo e tal. Eu fico imaginando como era a vida também, a vida rural do entorno de Mariana, que produzia comida para a cidade, para a primeira vila e também para alimentar esse pessoal que trabalhava nas minas, né? Justamente, né? Inclusive, né? Muitos historiadores falam que teve até uma crise, também uma época, uma crise de fome na região, porque se preocupou muito com a mineração do ouro e esqueceram de produzir alimentos. Então, teve esse problema lá também, né?
Mas depois, né, isso foi superado e teve, né, uma produção para sustentar todo esse povo que trabalhava ali na região. Mariana ainda é uma cidade que tem muitos distritos, muitos lugarejos, né? Que a gente imagina que esses distritos e lugarejos foram os locais de produção de alimentos, né? E foram muito povoados, né? Era muita gente, né? Minas Gerais naquela época, né? Quando se descobriu o ouro aqui, isso aguçou a ambição de várias regiões, né? São Paulo, Bahia, Portugal, né? Também vieram muitos portugueses. Teve inclusive um decreto na época proibindo de portugueses virem para o Brasil por causa que estava esvaziando Portugal, uma região de Portugal. Pois é, e interessante que eles vinham aqui, né? Inclusive as grandes igrejas surgiram pelo agradecimento desses portugueses que vieram para cá, se enriqueceram e construíram igreja em homenagem ao santo de devoção deles, né? Justamente para agradecer, né? Se você pega, por exemplo, o José Pereira Arouca, né, que foi um grande construtor, ele era da região de Arouca, que era da região do Minho, em Portugal. E muitos portugueses que vieram para Minas Gerais eram dessa região do Minho. Essa região, na época, foi até esvaziada e teve esse decreto proibindo, né? E muitas construções que nós temos aqui, elas são inspiradas em construções da região do Minho, como, por exemplo, nós temos lá em Mariana a igreja de São Pedro dos Clérigos, né? O construtor dessa igreja era da região também do Minho, inspirou uma das grandes igrejas da cidade de Mariana, né? Isso. É bem no alto, né? Uma igreja muito bonita. Aliás, fico me lembrando aqui que o fundador do chamado Curral del Rei, ele era um português que veio agarrado, naquela época a viagem de navio era muito perigosa, né? E normalmente morria muita gente, Isso. né? E ele veio agarrado à imagem de Nossa Senhora, que ele chamou de Nossa Senhora da Boa Viagem, né? E que chegou aqui, a primeira coisa que ele fez quando chegou aqui, na região onde está hoje a igreja da Boa Viagem, a catedral, ele chegou ali com aquela imagenzinha e ergueu a primeira capelinha, né, para agradecer a santa que o trouxe são e salvo para Belo Horizonte, né, naquela época, para Sabará, né, que aqui pertencia a Sabará, que Sabará fazia divisa com Ouro Preto naquela época, né? O homem setecentista, ele era um homem muito devoto, muito religioso, né? E o barroco, né, ele traduz essa religiosidade, né? Pois é. Nós vamos falar muita coisa ainda a respeito dessa localidade da cidade de Mariana, que hoje tem um grupo de muitas pessoas querendo, inclusive, preservar esses dois morros. Inclusive tem a história da Capela de Santana, né? Santana, que foi desmanchada, né? Foi trazida aqui na época para Belo Horizonte, foi na sede da Mendes Júnior, né? E depois de muitos anos, através de uma decisão judicial, um acordo que foi feito, ela retornou para Mariana as peças dela e estão aguardando para ser reconstruída, né? Quer dizer, a Sociedade Mariana tem ainda a intenção de reconstruir a Capela de Santana. A comunidade do Morro Santana, Gogô, com o Instituto Roca Camelo, né? O Leandro Henrique também, que é uma pessoa que trabalha muito nessa questão lá, jornalista também, né? São vários segmentos da sociedade envolvidos para que isso aconteça. Inclusive, no seu museu tem uma réplica da Capela de Santana. Eu fiz um presépio mecânico, né? Tudo em cedro, que traz todo o sítio arqueológico do Gogô com uma réplica da Capela de Santana do Morro, né? Beleza. Beleza, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas antes eu quero cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen são antissépticas das vias urinárias. Eu quero lembrar a você que o Mercado Central de Belo Horizonte é o nosso local de maior concentração, de maior encontro, né? Onde os mineiros se encontram, no Mercado Central de Belo Horizonte, são praticamente mais de 100. Hoje o mercado, nós contamos de 1927 para cá, 1929, quando o mercado foi instalado ali onde ele está,
Ali foi o Campo do América. Mas o mercado, ele é a sequência do mercado municipal que nós tínhamos lá na Praça Rio Branco, né? Então, o mercado tem uma tradição maravilhosa em Belo Horizonte e é o terceiro mercado do mundo, né? Visite o Mercado Central. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo, ficou, mamãe tem. Auricidina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricidina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos seguir conversando com o escultor, professor Eduardo Campos, que está aqui conosco falando sobre o Morro do Gogô, lá na cidade de Mariana. Nós já falamos né, da história, né, do surgimento da cidade de Mariana com o surgimento da primeira mineração do estado de Minas Gerais. Isso. É isso, né? Imagina que quando eles descobriram mineração em Mariana e depois vieram as outras cidades, todo, vamos dizer assim, o quadrilátero ferrífero, né, de Belo Horizonte, né? Hoje de Belo Horizonte, né? Da central do estado de Minas Gerais. Então, imagina o que era de ouro em Minas Gerais, não é verdade? Né? A gente ficava sabendo que o ouro no Rio das Velhas o pessoal pegava com bateia, né? E era sem problema, né? Lá em Mariana, no Ribeirão do Carmo, também ouro de aluvião, que se fala ouro de aluvião. Então era muita coisa. Ainda existe um ourozinho por lá? Ainda existe, né? Existem alguns que nós chamamos de faiscadores, né? Uhum. Que ainda bateiam no Ribeirão do Carmo. Às vezes, na própria região do Gogô ali, às vezes alguns vão lá, tentam, tiram algumas gramas, ainda existe alguma coisa, uns resquícios. Pois é, me disseram uma vez, né, eu não sei se isso é lenda, mas diz que toda lenda, qualquer coisa tem um fundo de verdade, né? Diz que o minério que nós mandamos para fora, né, e principalmente para o Japão e tal, etc., esse minério de ferro nosso aqui, que ele até brilha, né? Eu lembro que outro dia eu vi ao longe o minério indo para Espírito Santo, da Vale do Rio Doce, naqueles vagões, o sol batia e brilhava, o minério brilha, né? Então dizem que quando chegava lá, eles faziam um novo sistema para procurar partículas de ouro no meio do minério, né? Imagina que até isso eles faziam para descobrir um pouco de ouro, né? Com certeza. Itabira, nos rejeitos da Companhia Vale do Rio Doce, teve uma época lá que você chegava em Itabira, tinha 500 mil pessoas lá, bateia lá e tal, procurando ouro, né? Nos rejeitos. Nos rejeitos, com certeza tem alguma coisa. Vamos falar da capela, a Capela de Santana. O projeto é voltar com a capela no mesmo lugar de onde ela foi destruída? Sim, o projeto tem um projeto da Jô Vasconcelos, né? Uhum. Que é um trabalho que faz uma releitura do que foi a antiga capela. Uhum. E esse projeto ele visa também a valorização de todo o sítio arqueológico, né? E nesse projeto essas peças, né, seriam expostas dentro de um projeto museográfico, né? Sei. Então é um projeto também muito interessante. Né? E esse projeto pode ser também vamos dizer assim, a senha, né, para que o povo de Mariana possa novamente, e os historiadores, as pessoas que gostam de história, que gostam de conhecer, vamos dizer, uma paisagem maravilhosa, né, possam ocupar novamente, né, como turistas, como pessoas interessadas em conhecer um pouco da nossa história, né? Lá tem uma paisagem natural, ecológica e também, né, edificada, porque são ruínas, né? Inclusive o cônsul de Portugal, Dr. Rui Almeida, esteve lá visitando e chegou a fazer uma comparação a Pompeia, né, nas devidas proporções, mas ele chegou a fazer essa comparação com o local lá, né? Tão maravilhado que ele ficou com o lugar. Realmente é um lugar, em termos de registros da vida setecentistas, né, do século XVIII, no século XIX, mineira, dos primórdios, talvez o único registro ainda que exista, porque nos outros lugares
foram ocupados por invasões. Essa mineração lá, ela funcionou até quando nós tínhamos escravos ou antes ela acabou? Não, ela funcionou até mais ou menos início da década de 60. É mesmo? É, início da década de 60 ainda funcionava. A Companhia Minas da Passagem ainda fazia algum trabalho lá ainda, né? Então, assim, ela atravessou o século XVIII, século XIX, já sob a tutela dos ingleses, né, que tiveram lá. É porque os ingleses tinham, além do dinheiro, eles tinham uma tecnologia para fazer isso aqui. Como a mina de Morro Velho aqui foi dirigida pelos ingleses durante muitos anos. Inclusive, eu fiz um achado importante lá, que foi um vidro de remédio do século XIX, que traz a palavra London gravada nele e a palavra Podeldoc, que eu fui depois pesquisar o que era um remédio utilizado para tratar doenças ligadas à friagem, né, como pneumonia, reumatismo, né? Tem até um trecho também do livro lá do Laurentino Gomes, que é um grande escritor sobre a escravidão, que ele fala justamente sobre essas doenças. E lá eu encontrei esse vídeo de remédio que comprova aquilo que está no livro. Então, é um importante registro. Quer dizer, além de ser o primeiro local de ouro em Minas Gerais, né, em Mariana, né, tem uma importância histórica muito grande, porque os primeiros escravos que chegaram em Minas chegaram para Mariana, para esse ouro. Inclusive, também tem um livro do Moacir Maia, né, que é um escritor marianense, que está fazendo muito sucesso também aí, que ele também fala a respeito dos africanos, né, escravizados na região de Mariana. Também fala muita coisa bacana, importante, né? Pois é, que coisa fantástica, maravilhosa. E esse morro hoje, ele pode ser visitado ainda? Ou tem alguém que faça esse trabalho de visita? Eu sei que há pouco tempo a secretária do Meio Ambiente esteve lá, né, com a Merania de Oliveira, com você, esteve lá, vocês todos estiveram lá e tal. Ela teve a oportunidade de ver em loco um pouco da história, e do meio ambiente que deve ser preservado, né? Fomos lá em cima, lá é um local assim, um pouco perigoso para ser visitado por pessoas que não conhecem, porque tem os chamados buracos de sarilho, que eram os respiradores de mina. Eles faziam, né, a boca da mina e em cima da mina eles abriam esse buraco para entrada de ar e para tirada de material também da mina. Então, quando se vai visitar, a gente não aconselha as pessoas irem visitar assim sozinhas, porque existe um risco, né? Quando for visitar, tem que visitar com uma pessoa que conhece. Um pé num buraco desse, né? Não? Então, assim, as pessoas têm que tomar cuidado. Pois é, uma curiosidade, né? Se tratando da primeira mineração de ouro em Minas Gerais, essa obra de se fazer, de se procurar ouro, alguma coisa toda, era uma coisa assim instintiva, ou tinha alguém, já tinha um engenheiro para cuidar disso, já tinha pessoas especializadas para cuidar disso? Não, eles tinham uma técnica, né? Não vou falar engenheiro na época, porque até porque no Brasil não tinha nem universidade. Engenharia de Minas surgiu em Ouro Preto, né? Mas eles já tinham uma técnica, né, bastante apurada na área de mineração do ouro, e geralmente eles vinham, né, esses bandeirantes, eles vinham trilhando, eles vinham pelos rios, né? Os rios que eram ali a estrada deles na época. E ali eles vinham bateando e tirando a prova para ver o local. Onde eles achavam o ouro, ali eles ficavam. Foi o caso de Mariana. Eles tiraram a prova às margens do Ribeirão do Carmo, né? E ali eles quando viram alguma coisa no Ribeirão do Carmo, opa, aí para cima tem alguma coisa, né? Vamos para lá, né? E aí ali eles ficaram, né, em Mariana, começaram com o ouro de aluvião, e depois, quando se exauriu o ouro de aluvião, eles foram para as encostas. Aí que eles foram para o Morro Santo Antônio e Morro Santana, né, lá na região. E por que o nome Agogô? O nome Gogô já é num segundo momento, no século XIX, quando lá foram ocupados pelos ingleses, né, antes disso tinha um senhor chamado João Vamos, porque ele ficava na porta da fazenda dele, lá da região lá, falando com os escravos, né, vamos para a produção de ouro. E aí ficou conhecida a região como Vamos. Depois, quando chegaram os ingleses, eles tinham dificuldade de falar vamos.
Então, o go, né, é o verbo ir em inglês, então ficou go-go, ir, go-go. Então, a partir do século XIX recebe esse nome. É igual o surgimento do AI, né? O AI. O AI também, né? Eles contam que o AI veio dos ingleses que vieram construir a primeira usina hidrelétrica de Minas Gerais na região de Juiz de Fora, né? Muitos falam que é Juiz de Fora, e como forró também, né? O forró, a palavra forró sempre existiu, né? Mas eles falavam forró, quer dizer, vai ter aquela festa, ter aquela música de sanfona na hora da construção da usina de Paulo Afonso, né? Então, no final no dia de folga, os operários nordestinos, né? Claro que levavam sanfona, levaram para o acampamento sanfona, zabumba, pandeiro e triângulo, né? E aí diz que os ingleses achavam maravilhosa aquela música, né, que eles faziam no dia da folga, né? Aquela coisa toda que era shot, baião, rojão, né, coco, né? Mas que tudo se transformou no forró, porque o inglês falou, vai ter forró hoje, né? Vai ter festa. E aí o pessoal ficou encantado com aquilo, né? Olha, os homens gostam de forró. Parava forró, surgiu justamente, aí. Né, o Brasil é um país assim que tem essa coisa da união de vários povos, né? De várias etnias, então isso enriqueceu mais a cultura brasileira. Pois é, e vocês têm alguma forma de receber essas pessoas lá, e de fazer visita aos morros, etc. Já tem alguma coisa? A própria Prefeitura de Mariana tem feito alguma coisa para essa visita? Olha, assim, formalmente não. O que acontece... Para conhecer, tem que conhecer o museu, como você fez, que é um museu maravilhoso, né? Então, o surgimento do museu, ele se tornou uma espécie de farol para o Morro Santana, lá no Gogô. E aí as pessoas, como lá tem essa maquete, esse presépio maquete, que traz todo o relevo da região, todo o cenário é todo em cima do sítio arqueológico do Gogô. Então, quando as pessoas conhecem e veem os artefatos também, ficam querendo conhecer o Morro Santana, né? Quando a gente programa isso, às vezes a gente consegue levar lá para conhecer, né, uma parte do lugar lá. Pois é. E o seu museu fica praticamente chegando no morro, não é isso? Então, vamos dar aí o endereço, naturalmente o endereço na internet também, né? A gente... Né? O Museu Minas, ele fica localizado em Mariana, no bairro Morro Santana, né? Na saída para os mineradores, na Rua Ouro, número 20. Rua Ouro, número 20. Número 20. E tem alguma coisa na internet? Algum endereço? Tem o site do jornal O Espeto. Sei. É só digitar no Google O Espeto, Jornal O Espeto, que lá vai encontrar todas as informações referentes ao Museu Minas. Museu Minas, o Leandro é nosso parceiro lá. Pois é. Agora, nós estamos chegando agora num momento muito gostoso em Minas Gerais, que é o momento do frio, né? Isso. Né? E essa época é boa para subir lá o morro? Ah, muito boa. A caminhada é muito gostosa, né? O clima também ajuda, né? A gente tem as brumas, né? A neblina que circula os morros, então dá aquela paisagem bonita, né? Beleza. Pois é, nós conversamos aqui com o professor Eduardo Campos, que veio falar conosco sobre a manutenção e a preservação do Morro do Gogô lá em Mariana, né? Amanhã a gente volta aqui pela TV Horizonte. Um abraço para vocês aí. Saúde!